Desde os primórdios da humanidade, a questão sobre o fim do mundo tem fascinado e aterrorizado civilizações inteiras. A ideia do apocalipse, um evento final e definitivo que marcaria o término da existência tal como a conhecemos, transcende culturas, religiões e épocas históricas. Das antigas profecias maias às visões bíblicas, passando pelas enigmáticas quadras de Nostradamus, até as teorias científicas modernas, a humanidade sempre buscou compreender e prever quando e como chegará ao fim sua jornada neste planeta. A civilização maia, que floresceu na Mesoamérica entre os séculos III e XV depois de Cristo, desenvolveu um dos sistemas calendáricos mais sofisticados da história antiga. Seus conhecimentos astronômicos eram extraordinariamente precisos, permitindo-lhes calcular eclipses, movimentos planetários e ciclos cósmicos com uma exatidão que rivalizava com os métodos modernos. O famoso fim do mundo maia, de 21 de dezembro de 2012, baseava-se no término de um grande ciclo de seu calendário de conta longa, conhecido como Bactum. Este ciclo de aproximadamente 5.125 anos representava para os maias não necessariamente um fim apocalíptico, mas uma transição cósmica significativa. Na cosmologia maia, o tempo era cíclico, com períodos de criação e destruição que se repetiam eternamente. Os textos maias descrevem várias eras ou sóis anteriores, cada uma terminando em catástrofes específicas. O primeiro mundo foi destruído por jaguares, o segundo por furacões, o terceiro por chuva de fogo e o quarto por inundações. Segundo suas crenças, vivemos no quinto sol, que eventualmente também chegaria ao fim, dando lugar a uma nova era de criação. A interpretação apocalíptica do calendário maia ganhou força no mundo moderno, através de interpretações equivocadas de acadêmicos e escritores populares. Na realidade, os próprios maias viam o fim de um Bactum como uma oportunidade de renovação cósmica, não como uma destruição total. Monumentos maias fazem referência a datas muito posteriores a 2012, indicando que eles não esperavam o fim absoluto do mundo naquela data. Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, 1503-1566, foi um médico e astrólogo francês, cujas profecias continuam a intrigar e dividir opiniões mais de 400 anos após sua morte. Suas centúrias, coleções de quadras poéticas escritas em francês arcaico, latim e provençal, supostamente predizem eventos futuros até o ano 3797. As profecias de Nostradamus sobre o fim do mundo são particularmente enigmáticas e abertas a múltiplas interpretações. Ele fala de guerras devastadoras, catástrofes naturais, a chegada de um grande rei do terror e eventos cósmicos que marcariam os últimos dias da humanidade. Uma de suas quadras mais citadas menciona, no ano 1999, sétimo mês, do céu virá um grande rei do terror, ressuscitar o grande rei dos angolmóis, antes e depois Marte reinará alegremente. A linguagem propositalmente obscura de Nostradamus permite interpretações variadas. Alguns estudiosos argumentam que suas profecias são tão vagas que podem ser aplicadas a praticamente qualquer evento histórico significativo. Outros defendem que ele realmente possuía capacidades proféticas, apontando para supostas previsões precisas de eventos como a Revolução Francesa, as duas guerras mundiais e ataques terroristas. Nostradamus também previu que a humanidade enfrentaria 3 grandes anticristos ao longo da história. Muitos intérpretes identificam Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler como os 2 primeiros, enquanto especulam sobre a identidade do terceiro, que supostamente emergiria no Oriente Médio e desencadearia a guerra final que precederia o fim dos tempos. A tradição judaico-cristã oferece algumas das mais detalhadas e influentes profecias sobre o fim do mundo. O livro do Apocalipse, ou Revelação de João, escrito no final do 1º século depois de Cristo, apresenta uma visão complexa e simbólica dos últimos dias, repleta de imagens de destruição cósmica, julgamento divino e renovação final. As profecias bíblicas descrevem uma sequência de eventos que precedem o fim dos tempos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, sinais nos céus e a perseguição dos fiéis. O texto apocalíptico fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, conquista, guerra, fome e morte, que cavalgarão pela terra trazendo devastação.
A figura do anticristo ocupa posição central na escatologia cristã. Descrito como um líder carismático que enganará as nações e estabelecerá um governo mundial, ele marcará o início da Grande Tribulação, um período de 7 anos de sofrimento intenso que antecede a segunda vinda de Cristo. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, complementa essas visões com profecias sobre reinos que se sucederão até o estabelecimento do reino de Deus na terra. As 70 semanas de Daniel têm sido objeto de intensa interpretação por séculos, com diferentes correntes teológicas, propondo cronologias variadas para os eventos finais. A tradição judaica, por sua vez, fala da chegada do Messias e do estabelecimento de uma era de paz mundial, precedida por um período de tribulações conhecido como dores de parto do Messias. O Talmud descreve sinais específicos que anunciarão esses tempos: corrupção moral generalizada, conflitos familiares, desprezo pelos sábios e catástrofes naturais. Além das tradições mais conhecidas, diversas civilizações antigas desenvolveram suas próprias concepções sobre o fim do mundo. A mitologia nórdica descreve o Ragnarök, o crepúsculo dos deuses, quando uma série de eventos catastróficos culminarão na destruição e renovação do cosmos. Lobos devorarão o sol e a lua, terremotos devastadores abalarão a terra, e os deuses travarão uma batalha final contra as forças do caos. Na tradição hindu, o conceito de Kali Yuga representa a era atual, caracterizada pela decadência moral e espiritual. Este período sombrio eventualmente terminará com a chegada de Kalki, o 10º avatar de Vishnu, que restaurará a ordem cósmica e iniciará um novo ciclo de criação. O hinduísmo concebe o tempo como cíclico, com períodos alternados de criação, preservação e destruição que se estendem por bilhões de anos. A religião persa zoroastrista influenciou profundamente as concepções apocalípticas posteriores. Zoroastro profetizou uma batalha final entre as forças do bem, Ahura Mazda, e do mal, Angra Mainyu, seguida pelo julgamento dos mortos e pela renovação total da criação. Elementos desta tradição podem ser identificados tanto no judaísmo quanto no cristianismo e islamismo. A era moderna trouxe novas perspectivas sobre possíveis cenários apocalípticos, baseadas no conhecimento científico contemporâneo. Diferentemente das profecias antigas, que frequentemente atribuíam o fim do mundo a forças sobrenaturais ou ciclos cósmicos predeterminados, as teorias modernas identificam ameaças concretas e mensuráveis à continuidade da civilização humana. A ameaça nuclear emergiu como uma das mais imediatas possibilidades apocalípticas do século XX. O desenvolvimento de armas nucleares criou, pela primeira vez na história, a capacidade real de a humanidade destruir a si mesma. O relógio do juízo final, mantido pelo Boletim de Cientistas Atômicos desde 1947, simboliza o quão próxima a humanidade está de uma catástrofe global, considerando não apenas armas nucleares, mas também mudanças climáticas e tecnologias emergentes. As mudanças climáticas representam outro cenário apocalíptico moderno, baseado em evidências científicas robustas sobre o aquecimento global causado pela atividade humana. Modelos climáticos prevêem consequências potencialmente catastróficas: elevação do nível dos oceanos, eventos climáticos extremos mais frequentes, colapso de ecossistemas e possível desestabilização da civilização global. Ameaças cósmicas também preocupam a comunidade científica. O impacto de asteroides ou cometas já causou extinções em massa no passado, incluindo possivelmente a que eliminou os dinossauros há 65 milhões de anos. Erupções de supervulcões, como o de Yellowstone, poderiam lançar enormes quantidades de cinzas na atmosfera, causando um inverno vulcânico global. A inteligência artificial representa uma categoria completamente nova de risco existencial. Alguns pesquisadores alertam que o desenvolvimento de uma superinteligência artificial poderia representar uma ameaça à continuidade da espécie humana se não for adequadamente controlada e alinhada com valores humanos. A recente pandemia de Covid-19 reacendeu discussões sobre cenários apocalípticos envolvendo doenças. Historicamente, pandemias como a peste negra no século XIV devastaram populações inteiras. Com a globalização moderna, uma pandemia verdadeiramente catastrófica poderia se espalhar mais rapidamente do que nunca. Alguns teóricos também consideram a possibilidade de colapso civilizacional,
devido à exaustão de recursos naturais, superpopulação ou instabilidade econômica global. O colapso de civilizações complexas não é sem precedentes na história. Os maias, os romanos e muitas outras sociedades enfrentaram declínios dramáticos que pareciam apocalípticos para seus contemporâneos. A persistência das preocupações apocalípticas ao longo da história humana reflete ansiedades profundas sobre mortalidade, controle e significado. Cada era projeta seus medos específicos nas visões do fim dos tempos. As civilizações antigas temiam a ira dos deuses. A Idade Média focava no julgamento divino, e a modernidade confronta ameaças tecnológicas e ambientais. Curiosamente, muitas profecias apocalípticas compartilham elementos comuns: um período de tribulações crescentes, sinais e portentos no céu e na terra, a emergência de figuras salvíficas ou maléficas, e, finalmente, uma transformação fundamental da realidade. Isso sugere que essas narrativas atendem a necessidades psicológicas universais de encontrar padrões e significado na experiência humana. As profecias sobre o fim do mundo, desde as antigas civilizações até as teorias científicas contemporâneas, revelam mais sobre as preocupações e esperanças humanas do que necessariamente sobre o futuro real da humanidade. Enquanto os maias viam o fim de ciclos como oportunidades de renovação cósmica, e as tradições religiosas frequentemente prometem redenção após tribulação, as ameaças modernas demandam ação humana concreta para serem mitigadas. Talvez a verdadeira lição dessas diversas tradições apocalípticas seja que a humanidade sempre encontrou formas de sobreviver e se adaptar a desafios aparentemente insurmontáveis. As profecias do fim do mundo podem servir não como previsões literais do futuro, mas como chamados à responsabilidade, lembretes da fragilidade da existência e incentivos para valorizar e proteger o que temos. A questão não é se o mundo acabará. Em algum sentido, isso é inevitável em escalas cósmicas suficientemente longas. A questão é como a humanidade escolherá enfrentar os desafios presentes e futuros, aprendendo com a sabedoria do passado, enquanto constrói um futuro mais resiliente e sustentável. As profecias apocalípticas, em sua diversidade e persistência, continuam a nos lembrar tanto de nossa vulnerabilidade, quanto de nossa capacidade de transcender as limitações aparentes através da cooperação, inovação e esperança.